só um pouquinho hoje à noite sobre uma palavra que eu dei o tema, a palavra, o nome, que é, repita assim comigo, fala assim, é tudo, mais alto, é tudo, ou nada. Deus está procurando pessoas incendiadas, Ele está procurando pessoas quentes, pessoas que amam a Deus, que amam a vida, que têm paixão pelas almas perdidas. Deus está atrás de pessoas desse jeito. Então, quando eu falo tudo ou nada, sempre me faz lembrar de uma certa experiência minha. Quando eu tinha 12 anos de idade, antes de eu sair do Brasil para o Japão, eu tive uma experiência muito engraçada com jacaré. Quem aqui já comeu jacaré? Opa, algumas pessoas. Quem aqui já caçou e comeu o jacaré que você caçou? Ah, agora é mais difícil, né? Mas eu tinha 12 anos de idade e eu já tinha caçado jacaré, mas com espingarda, com arpão, mas uma vez eu estava lá, agora imagina, um garotinho, 12 anos de idade, magrinho, lá no meio da selva, da bacia amazônica, e eu estava lá, eu fui lá e eu vi, eu fui atrás de uma isca para poder pescar, e eu cheguei lá no Lago do Jacaré, que a gente deu esse nome porque tem muito jacaré nesse lago aí. Eu fui lá, sozinho, sem camisa, só de bermuda, sem sandália e tal, e de repente eu vi, o quê? Um jacaré boiando lá no meio do lago. E não era aquele lago assim, com águas cristalinas, não. Aquele lago com lama e tal, tudo sujo. E eu vi esse jacaré, e eu pensei, poxa, não seria legal eu poder, né, caçar esse jacaré com as mãos? Eu não era tão inteligente ainda, né? Eu pensei, não, é bem provável que vai dar certo. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Já sei. Que está lá dormindo, então eu vou bem devagarinho entrando para pegar e não acordar. Bem inteligente, né? Bem inteligente. Então não estava tão longe, talvez, de mim até essa caixa de som. Então eu pensei, beleza, eu vou bem devagarinho para não assustar, não acordar o jacaré. Então eu tomei aquele primeiro passo. Entrou naquela lama até o joelho. Aí eu olhei, mas estava lá ainda. Estava lá bem paradinho, boiando. E eu, bênção, né? Aí aquela lama que você entra, se você está de sandália, você entra, tira o pé sai, né? O que é que fica lá na lama? A tua sandália fica lá e você nunca vai achar aquela sandália. Perdeu. Mas eu estava descalço mesmo, então deu certo. Então eu entrei bem devagarinho. Eu gastei, sem brincadeira, talvez meia hora para eu chegar até aqui, em cima do jacaré. Estava bem aqui, na minha cintura, a água, lama até aqui, água até aqui. E eu bem em cima do jacaré. Aí que eu parei para pensar um pouquinho, né? Pensei, peraí, isso aqui é o filhote? Cadê a mãe desse negócio, né? Tá cheio, aquele lago estava cheio de jacaré, literalmente cheio. Aí que eu fui pensar, e agora? Tenho que sair daqui. Não, peraí, eu tenho que pegar esse jacaré, peraí, é tudo ou é? É tudo ou nada, é agora, peraí. Agora, como é que eu vou pegar? Se eu pegar na boca, pode me cortar com o rabo. Se eu pegar no rabo, pode me morder. Eu vou pegar bem aqui no pescoço. Beleza, 1, 2, 3, pá! Peguei aquele jacaré e eu saí de lá gritando, lama pra cá, água pra lá. E eu lá, apertando com toda a minha força no pescoço daquele jacaré. Aí eu saí daquela lama e tal, e eu olhei e estava mole o jacaré. Eu pensei, não acredito. Tudo isso para pegar um jacaré morto. Não pode ser. Não acredito. O que eu vou falar para o pessoal lá em casa? Rapaz. É o que eu pensei. Né? Então, pensei, bem, está morto mesmo.
Então eu comecei a não apertar com tanta força. Na hora que eu fiz isso, aquele jacaré ficou totalmente endemoniado, eu acho. Porque o negócio ficou louco. O jacaré acordou e tentou me morder e eu... Eu achei uma árvore lá e tentei desmaiar, batendo o jacaré na árvore. Que cena, né? Que cena. Aí eu apertei de novo com muita força, desesperado, né, agora. E o negócio desmaiou de novo. Aí eu fui correndo para casa e, para encurtar a história, nós comemos o jacaré. Mas, naquele momento, é o tudo ou é nada. Ou você está dentro, ou você vai morrer naquele momento. E Deus, Ele nos colocou nessa terra, nessa situação, com um propósito. Você tem um propósito. Você sabia disso? Você não foi colocado aqui à toa, em vão. Você tem um propósito, você tem um alvo na sua vida. Diga-se bem alto, eu tenho um propósito. Abra a sua Bíblia para 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Que fala o seguinte, 2 Coríntios 4, 16 a 18, fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mais um versículo aqui, anote aí, Colossenses 3:23. Colossenses 3:23, fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Repita assim comigo, fala assim: todo o coração. Deus, Ele está procurando pessoas que vão trabalhar com todo o coração, 100%, é tudo ou é nada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui sonha em um dia você ser um Zé Ninguém? Cadê? Ninguém? Claro que não. No outro culto, alguém levantou a mão assim, mas foi de engano. Por quê? Porque ninguém sonha em ser um ninguém. Todos nós temos alvos, nós temos um foco, nós temos um sonho que Deus colocou ou está colocando na sua vida. Talvez você não sabe ainda qual é esse sonho, mas você sabe que você tem um sonho. Mas nós temos sonhos, e Deus está procurando pessoas quentes. Agora, o que é que a Bíblia fala que Deus vai fazer com as pessoas mornas da vida? Com as pessoas que vão empurrando a vida com a barriga, sem alvo, sem foco, mornas. O que é que a Bíblia fala que vai fazer com as pessoas mornas? Quem sabe? Que me faz lembrar de outra história. A gente, depois que a gente casou lá na Califórnia, a gente fazia muita coisa louca. Bungee jump, aliás, eu fiz, né? A Nicole não teve a oportunidade, mas ela vai fazer. Ela também é bem louca. Ela faz kitesurf também, ela surfa. A gente velejava muito. E uma vez a gente velejou num barco de vela da Califórnia até México. Foi 2 semanas de viagem no alto mar, no Pacífico, né? Então, a gente começou a viagem e de repente entrou um temporal. Ondas enormes, e o barco não tão grande. E o barco começou a balançar. E aí, depois de uns 5 horas, tranquilo. Mas aí passou 10 horas, passou 12 horas, passou 15 horas, passou 24 horas, e o barco balançando. E água para cá, água para lá. E eu comecei a sentir aquele enjoo na minha barriga.
Quem aqui já sentiu aquela náusea, aquele enjoo que está num barco, né? É terrível, né? Dizem que é aquela náusea que a mulher grávida sente. Poxa, deve ser terrível. Porque eu comecei a sentir aquela náusea, aquele enjoo, e eu não aguentei. Eu pensei, cara, isso é terrível. Eu entrei lá no barco para tentar descansar, para ver se passasse aquela sensação terrível, mas só fez piorar. E de repente eu não me aguentei mais, eu saí lá correndo lá para o lado do barco e eu... Bem assim, só que bem pior, para dentro do mar. E naquela hora eu pensei, poxa, eu acho que é assim que Deus vai fazer com as pessoas mornas. É essa sensação terrível que uma pessoa morna causa na barriga de Deus, né? E eu pensei, nunca eu quero ser uma pessoa morna. Nunca eu quero causar essa sensação terrível em Deus. Eu quero sempre andar incendiada. Quem aqui também quer sempre andar quente, incendiada por Deus? Nós temos que ter um foco então para fazer isso. Temos que ter alvos para fazer isso. Mas, como eu falei, na hora que eu entrei, eu já sabia. Eu já também sabia, por causa das histórias que eu já estou ouvindo de vocês, que você é uma pessoa determinada. Amém? Você é uma ameaça para o inferno. Vire para quem está do seu lado e fale assim, você é uma ameaça para o inferno. Eu tenho certeza que cada dia que você acordar, os demônios estão com muito medo e eles vão fugindo de você, porque eles estão com medo de você. Não porque quem você é, mas por causa do fato que em Cristo é em você, que te capacita a você realmente poder causar medo no diabo, porque você tem Deus dentro de você. Agora, você nunca vai conseguir fazer as pessoas acreditarem no seu sonho, se você, primeiramente, não acreditar no seu próprio sonho. Eu tive um amigo, o nome dele era Jamil Salles, e ele era o meu instrutor de parapente, de voo livre. Eu sou piloto de aviãozinho, mas de voo livre eu nunca tinha voado antes. E o Jamil Salles me deu uma instrução, e ele também era bem jovem, talvez 30 anos de idade, e eu também, sempre chamando ele, Jamil, cara, vem para a célula, vem para a igreja. Ele, legal, sim, um dia eu vou lá, um dia. Quem aqui já ouviu isso? Um dia. E ele lá, um dia eu vou, um dia. E eu chamando, bora, ele, um dia. Ele falava, Isaías, é porque, cara, eu ganho muito dinheiro, tem muitas mulheres, sabe? E se eu me converter, eu vou ter que mudar de vida. E eu falei, claro que sim, mas vai ser uma mudança bem melhor, vai ser muito melhor. E ele, não posso, tá, um dia eu vou, um dia. Talvez um ano atrás, eu vi no jornal que o Jamil, ele sofreu um acidente, ele caiu de cabeça. Ele morreu instantaneamente. Você sabe qual foi o impacto dele neste mundo? Quem sabe? Pois é, ninguém, nem eu. Eu também não sei, por quê? Porque ele sempre ficou lá adiando, um dia eu vou, mas nunca fazia. Gente, não tem dia melhor do que hoje para fazer essa decisão, esse compromisso com Deus. Amém ou não amém? Amém? Não tem dia melhor do que hoje. Um grande pastor americano falou assim, o T.D. Jakes, ele falou o seguinte, eu nunca encontrei ninguém em toda a minha vida que alcançou o sucesso sem ter suado a camisa, sofrido dificuldade, sacrificado muito, mantido o seu foco e lutado com muitas lágrimas até alcançar. Porque se você tiver um sonho e tiver o compromisso de pagar o preço da perseverança e lutar para alcançar o seu sonho, esse sonho vai se tornar uma realidade. Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus agora. Amém? Agora, interessante.
que você nunca vai conseguir derrotar alguém verdadeiramente focado. Por exemplo, quem aqui gosta de comer no McDonald's? Eu gosto, é muito gostoso. Agora, quem aqui é igual eu, que você não consegue comer o seu hambúrguer sem ketchup? Eu tenho que ter ketchup aí, senão não como. Brincadeira, eu posso comer, mas eu gosto do ketchup. Agora, imagina só o cara que vai lá no McDonald's, lá, espera naquela fila, compra lá o seu Big Mac, e ele, agora sim, agora eu vou poder comer o meu Big Mac, senta lá, mas ele vê com desespero que não tem ketchup. Aí ele entra em crise. Entra em crise e ele se levanta, larga tudo, ele vai correndo igual um louco, de volta lá para o balcão. Pode ter uma fila de gente, pode ter gente na frente dele, ele não quer nem saber. Sai. Ele tem um foco. Qual é o foco dele? O ketchup. Se tiver gente na frente dele, para, ele não quer nem saber. Sai, ketchup. Nós temos que ser igual o cara do McDonald's, amém? Quem entendeu aí? Se você tiver um verdadeiro foco, nada vai poder te impedir. Nada vai poder te parar, porque você não quer nem saber dos obstáculos, dos gigantes. Você não quer nem saber. Por quê? Porque você tem um foco. Você está lá focado naquele alvo e você vai alcançar aquele alvo. Você está me entendendo aí? Temos que ter um alvo. Agora, tem muita gente que vem com muita desculpa. Quem é que já deu desculpa na sua vida? Eu já. Eu já vi cada coisa. Mas pastor, eu não sei ler muito bem. Pastor, mas eu não sou bonito. Pastor, mas eu sou solteiro ainda. Pastor, eu não tenho recursos financeiros. Isso. Tá bom, eu entendo, né? Pastor, a minha família é separada, os meus pais se separaram. Tudo bem, eu entendo, isso é sério, eu estou te entendendo. Eu também falava isso, meu pai morreu, quem sou eu? Mas aí, eu tive uma experiência muito radical. Eu fui para Moçambique, na África, eu trabalhei num orfanato lá. E na época que eu fui, uns 12 anos atrás, era a época que Moçambique tinha acabado de terminar uma guerra civil. Então, estava terrível. E eu sentei lá com as crianças de 10 anos, de 5 anos de idade. E as crianças começaram a me contar cada história terrível. Tipo assim, Isaías, eu estava lá na minha casa e eu estava lá presente quando os homens entraram lá na minha casa, massacraram meu pai, estupraram minha mãe, mataram ela, mataram as minhas irmãs, os meus irmãos, na minha frente, sangue para cá, sangue para lá. Aí as crianças me mostravam assim, cicatrizes de facada, de tiro, alguns sem braço, e eu fiquei assim, não acredito, como é que pode? E o mais incrível é que a criança estava lá, me contando com alegria, uma alegria inexplicável, porque já tinha entregue a vida a Jesus. E eu pensei, poxa, se Deus pode usar uma criança assim, será que Ele também é capaz de usar você e você? Você acha que Deus é capaz de usar a nossa vida, sim ou não? Sim. A gente voltou lá, alguns anos atrás, e eu me encontrei com vários rapazes lá, que eu tinha conhecido muitos anos atrás. E eu sentei lá, e é incrível, gente. É incrível que hoje em dia, esses rapazes, eles são os pastores das maiores igrejas em Moçambique. Agora, você acha que se Deus consegue usar uma criança assim, será que Ele também consegue usar a sua vida? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, Ele consegue, Ele vai, Ele já está. Amém? Então, eu vou falar uma frase aqui muito importante. Eu quero que você decore essa frase, memorize.
você nunca vai experimentar. Aliás, peraí. Deixa eu só ler aqui para não errar. Se você não perseverar durante a coroa de espinhos, você nunca vai experimentar a coroa da glória. Como é? Deixa eu só explicar essa frase aqui. Você acha que o pastor Gilson, o pastor Eibe, né, os pastores, que eles de repente acordaram um dia e Deus assim, Deus derramou do nada uma unção sobrenatural sobre eles, eles acordaram e estava a igreja grande, estava com muita unção e tal. Não, eles ralaram, eles pagaram preço, e continuam pagando um preço muito, muito alto pela sua vida, você sabia disso? Pastor Gilson, os outros pastores, eles pagam um preço muito alto para a sua vida, horas e horas e horas em oração, jejuando pela sua vida. Tem gente que vem para mim e fala assim: pastor, ore por mim, que eu quero ter unção e tal. E eu, amém, eu vou orar por você, mas entenda bem, que não é assim, de repente, que Deus vai fazer um mágico e tal, e tu vai acordar e tu vai ser o Billy Graham da vida. Quando você recebe uma transferência de unção, outra coisa, você recebe uma semente. Diga assim comigo, semente. Agora é o seu papel de você receber a semente e plantar a semente no seu coração, e você cuidar daquela semente, você regar aquela semente com muita oração, com muito jejum, com muita intimidade com Deus, e você vai cuidando daquela semente, e vai brotar na sua vida. Mas temos que entender que nós temos também um papel nisso, nós temos que pagar um preço muito alto. Sucesso é fruto das decisões que você faz no seu dia a dia, são as grandes e as pequenas. Com quem é que vou casar? Uma grande, mas também tem as pequenas do dia a dia. Será que eu assisto esse filme, sim ou não? Será que eu faço isso? Será que eu separo um tempo com Deus hoje? Quem sabe qual é a sigla TSD? Tempo sozinho com Deus. Será que vou gastar tempo com Deus hoje? Eu vou lhe dar uma dica na minha vida que eu faço hoje, porque antigamente, o que é que eu fazia? Eu acordava e eu pensava, bem, hoje eu vou gastar um bom tempo com Deus, mas eu vou só rapidinho resolver essas coisas, aí depois eu faço. Aí eu adiava. Chegava ao almoço e eu, beleza, no jantar eu vou gastar um tempo com Deus. Chegava ao jantar e eu, não, antes de eu dormir. Aí eu chegava em casa, cansado do trabalho, da faculdade. Eu, amanhã eu vou gastar tempo, eu vou tirar um tempo com Deus. Quem que já fez isso? Confessa aí. Todos nós. Você vai adiando, vai adiando, vai adiando, você acaba não fazendo. Você sabia que o seu tempo com Deus é a coisa mais forte que vai fazer você crescer espiritualmente? O diabo também sabe disso. E ele vai fazer e faz de tudo para te convencer que o seu TSD não é tão importante. Não, depois você faz. Não, depois. Não, amanhã. O diabo sabe que é um segredo principal na sua vida. E ele está tentando te convencer que não é tão importante. O que é que eu faço hoje em dia? Eu acordo e eu nem me permito para escovar os dentes, nem tomar café antes, ou nem ver nem um e-mail, nem um WhatsApp, nem um Instagram, nada, até eu tirar o meu tempo com Deus. Porque senão eu vou acabar fazendo a mesma coisa. E eu sei que o meu tempo com Deus é uma prioridade, diga assim, prioridade. É uma prioridade na sua vida. Então, eu não sei, no seu caso, se é melhor de manhã ou à noite, mas você precisa ter uma hora certa e um local certo para ser todos os dias.
na sua vida. Agora, o seu alvo vai te levar a você enfrentar situações de pressão. Agora, diz bem alto assim comigo, fala assim, pressão gera poder. Deus, Ele vai te colocar em situações de pressão para fazer você também crescer. Porque pressão gera poder. Sem pressão não há poder. Quem aqui já fez um encontro com Deus? Como é que é o encontro? Gente, eu lembro de uma vez que estávamos lá numa reunião para fazer o encontro, para trabalhar no encontro, e o pastor perguntou assim, gente, eu preciso de alguém para me ajudar, para ministrar aquela palestra do pré-encontro. E antes de eu continuar, deixa eu só explicar, que eu era muito tímido, lembra? Você colocava um microfone na minha mão, eu não conseguia falar nada saía da minha boca. Quem aqui é assim? Era terrível. Mas eu queria ser um dia um pastor. E o pessoal ria de mim. Pô, Isaías, como é que você vai fazer isso? E eu sofri muito, que eu era um gago, eu não conseguia falar, eu não falava bem português, porque eu passei mais tempo fora do Brasil do que dentro. Falava inglês, japonês, outra coisa, mas português não. E naquela reunião lá do encontro, né, o pastor perguntou, gente, alguém pode me ajudar para ministrar o pré-encontro? E eu imediatamente, sem pensar, fiz assim, puf! Aí eu olhei para minha mão, e o pastor, Isaías, é tu? Fechado, beleza. Aí eu, não! De quem é essa mão? Não é minha não. Meu irmão me traiu. Até hoje, não sei por que eu levantei minha mão. Eu acho que foi Deus que forçou minha mão para me colocar numa situação de pressão. Porque eu lembro que eu tinha 2 semanas para preparar aquela palavra. E foi o pior 2 semanas da minha vida. Eu não consegui dormir direito, eu não consegui comer nada. Eu acordava suando, com pesadelo e tal, terrível. Mas eu comecei a entrar em crise, eu comecei a jejuar, né, até sem querer, eu comecei a orar muito, e buscar intensamente, desesperadamente, a presença de Deus. E eu comecei a estudar. E eu muito nervoso, mas eu pensei, não, eu vou enfrentar essa situação de pressão, porque eu quero crescer. Finalmente chegou aquele dia do pré-encontro, e eu lembro que eu cheguei lá na igreja, eu fiz aquela oração do não cristão, pai, eu peço que não tenha ninguém lá na igreja hoje. Mas Deus não me ouviu, né? Eu cheguei lá e estava lotado de gente, estava lotado, e eu sabia tal. E eu subi lá no palco e tal, eles oraram por mim, me deram um microfone, e eu orei, só eu, Deus, por favor, faz um milagre agora, eu preciso do Senhor. E aconteceu um milagre, eu comecei a pregar e tal, e o pessoal me olhando assim, quem é esse cara? E eu também, quem é esse cara? Pensei, isso não é eu, não pode ser eu não sou capaz, não posso fazer. Mas Deus fez um milagre, Ele honrou, né, a sua promessa. Deus é fiel, gente. Deus é sempre fiel. Ele fez um milagre naquele dia, e foi só o começo, foi um processo, mas eu tinha que me colocar numa situação de pressão. Agora, também vamos enfrentar outras pressões, por exemplo, a pressão do pecado, ou seja, a sua revolta contra o pecado que vai causar pressão na sua vida. Quem aqui já ouviu a história do sapo e do escorpião? Tinha lá o sapo e o escorpião, eles queriam atravessar o rio. E o sapo sabe nadar, né? Então ele já ia pulando na água para atravessar. Mas aí o escorpião falou, ei, peraí. Seu sapo, você poderia
me dá uma carona para atravessar o rio, por favor? Que eu não sei nadar. Aí o sapo falou, cara, tu é doido, é? Eu sei que tu é escorpião, eu sei que se eu te colocar nas minhas costas, tu vai me matar, lógico. Mas aí o escorpião olhou para o sapo e falou, não, seu sapo, pense bem, se eu te matar, tu vai morrer, vai afundar, sim. Mas aí eu também vou morrer, porque eu vou também me afundar e eu não sei nadar. Aí o sapo parou, ele pensou, né, com a sua mente sapal. Tem razão. Pois bem, venha. Então o escorpião pulou em cima das costas e o sapo, né, começou a atravessar nadando tranquilo. Não sei se é assim que o sapo nada, né, mas deve ser assim. No meio do rio apareceu uma onda e do nada o escorpião, pá! Deu aquela ferrada mortal no sapo. E o sapo começou a morrer. Poxa, tá tão quietinho de repente aqui, né? O pessoal tá tudo ligado. O sapo começou a morrer. Mas antes do sapo morrer, ele olhou para cima para o escorpião e falou, pô, macho. Era cearense? Cara, por que tu fez isso para mim, rapaz? Agora eu vou morrer e tu também vai morrer. E o escorpião falou, eu não sei por que eu fiz isso. Foi sem querer, eu não quis fazer isso, mas a morte é minha própria natureza. Da mesma forma, a própria natureza do pecado é a morte. Então, quando você brinca com o pecado, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, e vai se acostumando com o padrão fraco do mundo, você está brincando com a morte. Eu lembro que, muitos anos atrás, talvez antes do Facebook, até no Orkut, naquela época, ixi, não tinha nem Wi-Fi ainda, eu lembro que estava lá estudando, não, talvez tinha, mas no meu quarto não tinha, e eu lembro que eu comecei a sentir muito tentado na área de ver pornografia. Eu pensei, não, eu não aceito isso na minha vida, eu não vou brincar com o pecado, eu vou ser radical nessa área. Então eu peguei uma tesoura, fui lá e eu, cortei o cabo, e daí em diante eu só consegui acessar a internet na biblioteca lá, no lugar público. Não podemos brincar com o pecado, temos que ser radical. Fala assim, Milton, temos que ser radical. Igual o José, do Egito. Cara, eu amo José. Pense no cara lá, estava lá, trabalhando lá na casa do Potifar, cara bonito, né? E ele estava lá e de repente apareceu quem? A esposa do Potifar. Chega lá. José! Gatinho! Tu não quer passear comigo? Vamos lá para o shopping, lá para o Iguatemi. Ficar sozinho lá no carro. Vamos? Qual foi a resposta do José? Ele ficou lá paquerando. Você me acha bonito. Obrigado, vamos. Ele fez isso, sim ou não? Qual foi a reação do José? Fugiu daquela cena. Temos que também fugir do pecado. Qual é a natureza do pecado, gente? É a morte. Agora, qual é então a solução, né? Como transformar pressão em poder? Diz assim bem alto: obediência ousada. O meu pai, ele me ensinava assim: olha, Isaías, você vai me obedecer em 3 formas. Você vai me obedecer imediatamente. Quem já sabe aqui? Completamente e alegremente. Vamos repetir? Vamos obedecer em 3 formas: imediatamente, completamente e alegremente. Agora, temos que ter também um compromisso muito sério com Deus em primeiro lugar. Como eu falei, o seu tempo com Deus precisa ser uma prioridade na sua vida. Então,
temos que ter um compromisso com Deus em primeiro lugar. Temos que também ter um compromisso com o nosso discipulador. Quem aqui tem um discipulador? Amém. Quem aqui ama o seu discipulador? Temos que valorizar. Temos que valorizar o nosso discipulado. Amém. Tá bom. Olhe para mim. Tem pessoas lá já chorando. Só em pensar em meu discipulador, estou chorando. Mas existe muito amor, né, entre o discípulo e o discipulador. E eu tenho o privilégio de ter o pastor Ebe como meu discipulador. E eu valorizo muito, muito, muito o nosso discipulado. Nós temos uma hora certa, toda sexta-feira, às 3h30 da tarde. Eu estou com a minha esposa lá na casa do pastor Ebe, sentado lá, aguardando, discipulando com ele, valorizando tudo que tem para me dizer, transparência com ele, é maravilhoso. Temos que valorizar o nosso discipulado, compromisso com isso. E outra coisa, um compromisso com a nossa célula. Agora, quem aqui faz parte de uma célula? Faz assim. A célula não tem limite do potencial que pode crescer, crescer, crescer. Por exemplo, a Igreja da Paz, lá em Santarém, começou em forma de uma célula. Aonde? Lá na sala da minha casa. Começou do zero. Aí surgiu uma célula lá na sala, lá de casa. E a célula cresceu, cresceu e cresceu. E hoje, a Igreja da Paz de Santarém tem mais do que 60 mil membros. Você crê que a sua célula também pode crescer para esse tamanho? Sim ou não? Você crê mesmo? Você crê mesmo? Se você crê mesmo, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, Deus é capaz. Antes de eu encerrar, eu queria rapidamente mostrar aqueles 2 clipes, por favor. O primeiro é sobre o discipulado e o segundo é sobre a célula. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. What
Fique de pé, por favor. E vou só terminar lendo esses 2 versículos aqui. Meu último ponto aqui é persevere. Persevere em direção ao seu foco. Fale para quem está aí do seu lado, fala assim, persevere em direção ao seu foco. 2 Timóteo 2, 11 a 12, fala assim, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Temos que perseverar. Temos que perseverar. Persevere, persevere, persevere. Que você vai alcançar o seu sonho. Amém, queridos?